Imagine um lugar onde o impossível não é exceção. É rotina. Onde o seu noturno se rasga com luzes que desafiam a física. Onde algo enorme caminha no escuro bem atrás de você, mas desaparece quando você se vira. Onde a terra parece odiar quem ousa morar ali. Esse lugar existe. Não é filme, não é série, não é creepypasta. É uma fazenda de verdade, no meio do Uintala Basin, em Utah, hoje conhecida no mundo inteiro como Rancho Skinwalker. E o mais desconfortável de tudo é o seguinte: quanto mais gente tenta explicar o que acontece nesse lugar, mais ele parece responder, como se tivesse consciência, como se estivesse brincando com a gente. Neste vídeo, você vai viajar comigo para o coração desse mistério. Vamos passar por lendas indígenas, maldições, lobos impossíveis de matar, mutilações de gado cirúrgicas, OVNIs, portais, experimentos secretos e uma inteligência invisível que parece estar sempre um passo à frente. E no final, você mesmo vai ter que decidir. O Rancho Skinwalker é um portal, um laboratório, uma maldição ou algo que nem temos linguagem para descrever? Antes de falar do rancho, a gente precisa encarar um nome que para muitos navarro nem deveria ser pronunciado. Skinwalker. Para a cultura ocidental, pode soar como nome de filme. Para os navarro, é sinônimo de pavor real. Na língua navarro, o Skinwalker é chamado de Inadlossi, algo como aquele que anda de quatro. Mas essa tradução fria esconde o horror por trás do termo. Um Skinwalker não é apenas uma criatura. É um feiticeiro que atravessou a linha que nunca deveria ser cruzada. Segundo as tradições navarro, para se tornar um skinwalker, a pessoa precisa cometer um ato de maldade extrema, e o mais citado é o assassinato de um familiar próximo. É um pacto. Você entrega a própria humanidade em troca de poder sobrenatural. Depois desse ritual, o skinwalker ganha a capacidade de mudar de forma. Lobos, coiotes, ursos, raposas, pássaros, teoricamente, qualquer animal. Mas não é só a aparência. Ele imita movimentos, sons e até o comportamento do bicho. Só que tem um detalhe que entrega: os olhos. Mesmo na forma animal, dizem que os olhos mantêm um brilho humano, frio, inteligente e profundamente maligno. Você olha e sabe, aquilo não é só um animal. Só que essa não é apenas uma das habilidades. Segundo as lendas, skinwalkers lançam maldições, trazem doença, azar, morte, conseguem correr em velocidades absurdas, saltam distâncias impossíveis, têm força desumana, imitam vozes humanas chamando a vítima pelo nome. Batem na janela, chamam você para fora e usam a voz de alguém que você ama. O objetivo deles não é sobrevivência, não é instinto, é perversidade. São descritos como seres inteligentes e sádicos que se alimentam do medo e do caos. Por isso, entre os navarro, falar sobre skinwalkers é quase tabu. Muitos acreditam que apenas mencionar o nome pode chamar a atenção dessas entidades. Agora, pensa comigo. Se até quem nasceu com essas histórias na cultura já tem medo de falar disso, o que significa quando esse nome começa a ser associado a um rancho específico, em uma região marcada por conflitos, lendas e uma suposta maldição? É aqui que o Rancho Skinwalker começa a aparecer como algo bem maior do que apenas um lugar com OVNIs. A história do Rancho Skinwalker não começa com luzes no céu. Começa com um sangue na terra. Muito antes de qualquer fazendeiro branco comprar aquelas terras, o Uintala Basin já era disputado por tribos indígenas, principalmente Navarro e Ute. Para esses povos, terra não é só propriedade, é um ser vivo, com espírito, memória, cicatrizes. E naquela região, os conflitos foram intensos: guerras, retaliações, traições, massacres. Quando tanta dor se repete no mesmo lugar, a crença é que o solo absorve essa energia. Entre os Ute, existe uma lenda que se repete há gerações. Os navarro teriam lançado uma maldição sobre aquela área específica. Os detalhes variam, mas o núcleo é sempre o mesmo. Após um conflito brutal, teria sido invocada uma força espiritual para garantir que aquela terra se tornasse um lugar de tormento. Uma maldição que atrairia espíritos malignos, distorceria a realidade, traria sofrimento para quem tentasse viver ali e afetaria não só pessoas, mas animais, plantas e até o clima. Ou seja,
não seria apenas um lugar assombrado. Seria uma região doente, impregnada de energia negativa antiga. Agora, olha a coincidência. Essa área, considerada sagrada e maldita por povos indígenas, é justamente onde o rancho Skinwalker está. Além disso, a geologia do Intala Basin é estranha por si só. Formações rochosas incomuns, depósitos minerais diferenciados, relatos de anomalias magnéticas. Alguns cientistas especulam que essas características poderiam gerar campos eletromagnéticos fora do comum, talvez afetando a percepção humana, animais e equipamentos. Para os povos indígenas, isso é simples. A Terra está sob influência de forças não naturais. Antes mesmo da família Sherman, moradores da região já falavam de luzes estranhas, animais agindo de forma bizarra e uma sensação geral de desconforto. Nada ainda tão documentado, mas o terreno já estava preparado. Maldição ancestral. Geologia peculiar. Relatos antigos de coisas estranhas. É neste contexto que uma família comum, buscando apenas paz e trabalho, decide se mudar para lá. E descobre que o preço daquela terra era bem mais alto do que o valor no papel. Estamos em 1994. Terry e Gen Sherman compram um rancho de 480 acres no Intala Basin. Sonho simples: criar gado, viver tranquilos, cuidar dos filhos, tocar a vida. Eles não estavam buscando fama, nem histórias de terror. Eles queriam um sossego. E por algumas semanas foi isso que eles tiveram. Mas aí, as pequenas estranhezas começaram. Coisas se moviam de lugar, ferramentas sumiam e reapareciam em posições absurdas. Cheiros fortes de enxofre ou carne podre surgiam do nada e evaporavam sem explicação. Nada ainda que parecesse sobrenatural demais. Até o dia em que um lobo gigante apareceu. É, o lobo que não morria. Logo depois de se mudarem, Terry estava do lado de fora com a família e os cães quando viu um lobo se aproximando. Mas não era um lobo comum. Era enorme. Muito maior do que qualquer lobo que ele já tinha visto em fotos ou na vida. O animal andava calmo, como se a presença de humanos não significasse nada. No começo, Terry achou o bicho até dócil, mas quando o lobo avançou para pegar um bezerro através da cerca, a coisa mudou. Preocupado com seu gado, Terry pegou a espingarda e atirou a queima-roupa. O impacto? Nada. O lobo não recuou, não uiou, não cambaleou. Continuou ali, como se tivesse tomado um tiro de brinquedo. Terry atirou de novo. E de novo, nada. Por fim, depois de vários disparos, o lobo simplesmente se virou e foi embora, andando, tranquilo, como se estivesse zombando deles. Quando Terry resolveu seguir os trastos, algo ainda mais absurdo aconteceu. As pegadas foram ficando mais espaçadas até sumirem no meio do nada, como se o animal tivesse desaparecido no ar. E no ar ficou um cheiro forte de enxofre. Esse episódio virou o ponto de virada para os Shermans. Não era mais sensação estranha. Agora eles tinham algo físico, impossível de ignorar. E não ia parar por aí. Mutilações de gado precisas cirúrgicas, sem sangue. Com o tempo, o gado começou a aparecer morto, mas não como vítima de predador. Os animais eram encontrados com cortes perfeitos, como se feitos a laser, sem uma gota de sangue ao redor, órgãos específicos removidos, olhos, língua, órgãos reprodutores, sem traços de ataque, pegadas ou sinais de luta. Veterinários foram chamados, não havia explicação plausível. Essas mutilações se repetiram várias vezes, destruindo o sustento financeiro da família e detonando o psicológico de todo mundo. Enquanto isso, o céu do rancho começava a revelar outro componente do pesadelo. Os Shermans e os filhos passaram a ver com frequência assustadora esferas oranja, azul ou brancas cruzando o céu a velocidades impossíveis, luzes que faziam curvas e manobras que nenhuma aeronave convencional seria capaz de executar, objetos que pairavam em silêncio observando a casa e os animais. Em certos momentos, as luzes pareciam responder à presença humana, como se estivessem observando e testando limites. Num episódio, uma luz azul intensa pairou sobre a propriedade e todos relataram uma sensação de paralisia e medo esmagador. O rancho agora era um palco de terror por terra, céu e dentro de casa.
À noite, dentro da casa, os fenômenos ganhavam outra forma. Portas se abriam e fechavam sozinhas. Objetos mudavam de lugar diante dos olhos de todos. Vozes sussurravam nomes nos corredores. Passos eram ouvidos em cômodos vazios. As crianças relataram ver figuras sombrias, ouvir vozes chamando por elas e sentir presenças ao lado da cama. E isso sem falar nas outras criaturas estranhas relatadas. Algo como macacos invisíveis que deixavam marcas, danificavam coisas, mas não eram vistos claramente. Figuras grandes, peludas, espreitando no escuro e desaparecendo em segundos. Era como se o rancho fosse um portal de coisas erradas. Criptoides, OVNIs, poltergeists, entidades. Tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar. A polícia foi chamada. Veterinários foram chamados. Padres foram chamados. Ninguém conseguia resolver. Ninguém conseguia explicar. A família, cética no início, foi sendo quebrada pouco a pouco. Medo constante. Prejuízo financeiro. Noites sem dormir. Em 1996, exaustos, aterrorizados e praticamente arruinados, os Shermans tomaram uma decisão difícil: vender o rancho. Eles só não faziam ideia de que, ao tentar escapar do problema, estavam entregando aquele pedaço amaldiçoado de terra nas mãos de alguém disposto a transformar o lugar em um laboratório do inexplicável. A história dos Shermans chamou a atenção de muita gente, mas uma pessoa, em particular, viu ali uma oportunidade única. Robert Bigelow, bilionário do setor aeroespacial, fundador da Bigelow Aerospace, fascinado por OVNIs e fenômenos paranormais, mas com uma abordagem pragmática. Se o fenômeno é real, dá para medir. Se dá para medir, dá para estudar. Em 1996, Bigelow compra o rancho Skinwalker por cerca de $200 mil. Mas ele não estava comprando uma fazenda. Ele estava comprando um laboratório vivo. Para isso, ele cria o National Institute for Discovery Science, uma organização dedicada a investigar paranormalidade com rigor científico. A equipe incluía físicos, biólogos, psicólogos, ex-militares e especialistas em várias áreas. Muitos deles eram céticos, mas estavam abertos ao "vamos ver". O rancho vira um tabuleiro de sensores. A ENIDS lota o rancho de equipamentos: câmeras infravermelhas, sensores de movimento, detectores de radiação, magnetômetros, equipamentos de visão noturna, radares e outros dispositivos. A ideia era simples na teoria. Se o fenômeno é real, ele vai deixar rastro. Mas o rancho parecia ter outras intenções. Uma inteligência que sabe que está sendo observada. Logo no início, a equipe percebe algo perturbador. Os fenômenos não pararam com a saída dos Shermans. Eles continuaram. Em alguns casos, ficarão ainda mais estranhos. A equipe relatou luzes e objetos no céu, falhas bizarras em equipamentos, baterias drenando na hora exata em que algo estava prestes a ser registrado, sensação de ser observado, pontos quentes no rancho onde o medo era quase físico. Era como se algo jogasse contra a investigação. Membros da ENIDS começaram a notar um padrão. Quando eles apontavam equipamentos diretamente para um ponto específico, nada acontecia. Quando viravam as costas ou mudavam de foco, algo acontecia em outro lugar. Surgiu então a ideia de que existia ali uma espécie de inteligência ativa, que sabia que estava sendo observada, evitava ser registrada, provocava só o suficiente para manter a atenção, mas sem entregar provas definitivas. Os fenômenos pareciam se deslocar pelo rancho, criando o que eles chamaram de cone de sombra. Enquanto uma área era vigiada, a atividade migrava para outra. Além disso, alguns membros relataram efeitos físicos: náuseas, dores de cabeça, tonturas, sensação intensa de pavor, principalmente em certas áreas. Era como se algo jogasse contra a investigação. Apesar de tudo isso, a ENIDS conseguiu documentar muita coisa,
mas não o suficiente para calar a comunidade científica mais cética. Boa parte dos relatórios segue confidencial. O que se sabe é que eles concluíram uma coisa muito clara. Algo naquele rancho é real, mas não joga pelas regras da física como a conhecemos, e não quer ser compreendido. Anos depois, foi revelado que o trabalho da ENIDS no rancho influenciou programas do governo americano, como o AATP, do Pentágono, focado em investigação de fenômenos aéreos não identificados. Ou seja, não era só coisa de maluco. Tinha gente muito séria, em níveis muito altos, prestando atenção no que acontecia ali. A ENIDS encerrou formalmente suas operações em 2004. Bigelow manteve a propriedade por anos, até vender o rancho em 2016. Parecia que o rancho Skinwalker voltaria a ser um mito sussurrado entre ufólogos. Mas aí, entrou em cena alguém que levaria esse mistério para as telas do mundo inteiro. Em 2016, o rancho Skinwalker ganha um novo dono, Brandon Fugal, um grande nome do mercado imobiliário de Utah. Ao contrário de Bigelow, Fugal começa como cético declarado. Ele ouve as histórias, acha interessante, mas não compra a ideia de cara. Só que a curiosidade fala mais alto. Ele adquire o rancho e, em vez de investigar tudo em segredo, toma outra decisão: abrir o processo para o público. É assim que nasce o reality documentário The Secret of Skinwalker Ranch, lançado em 2020 no History Channel. Fugal monta uma nova equipe: o astrofísico Travis Taylor, o engenheiro Eric Bard, o chefe de segurança Thomas Winterton e outros especialistas. A abordagem mantém a ideia de usar o máximo de ciência possível, mas agora com câmeras gravando tudo. Isso aumenta a transparência e também o ceticismo. Afinal, TV tem edição, trilha dramática, narrativa construída. Mas, ao mesmo tempo, é justamente isso que aproximou o público do enigma. Experimentos agressivos, efeitos estranhos. Sob comando de Fugal, o rancho vira praticamente um laboratório aberto. Torres de observação, drones, foguetes com sensores, perfurações profundas no solo, mapeamento subterrâneo, medição de radiação e campos eletromagnéticos. Eles focam em áreas específicas, como a famosa mesa triangular, onde fenômenos parecem se concentrar. Durante as temporadas do programa, a equipe registra luzes no céu, algumas capturadas em múltiplos ângulos, picos repentinos de radiação, falhas estranhas em equipamentos, misteriosas estruturas subterrâneas e túneis, sintomas físicos em membros da equipe ao se aproximarem de certos pontos. Thomas Winterton, por exemplo, sofre uma lesão grave, como se algo invisível tivesse afetado o interior do seu crânio, sem qualquer trauma externo compatível. Animais continuam morrendo de formas estranhas. Câmeras pegam luzes ou objetos que ninguém viu na hora. Fenômenos continuam, mas nunca de forma tão clara a ponto de se tornarem prova definitiva. E aí surge o grande debate. O programa está sendo fiel aos fatos ou está exagerando para entreter? Críticos apontam montagem dramática, falta de divulgação de dados brutos em alta resolução, conclusões forçadas. Defensores argumentam: Fugal não teria nada a ganhar se fosse desmascarado como fraudador. A equipe inclui cientistas que arriscariam a reputação. A persistência dos fenômenos, mesmo sob vigilância intensa, indica que algo está acontecendo. O fato é que Brandon Fugal, antes cético, hoje se declara convicto de que o rancho abriga algo extraordinário. E queira a gente acreditar em cada episódio, uma coisa é certa: a era da TV consolidou o rancho Skinwalker como um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Com tanta coisa diferente acontecendo no mesmo lugar, você já deve ter se perguntado: ok, mas qual é a explicação? A verdade é que ninguém sabe. Mas existem algumas teorias principais. Vamos às mais famosas e tente ver com qual você se identifica mais. 1. Alienígenas e OVNIs.
a teoria mais popular. Argumentos: inúmeros avistamentos de objetos voadores não identificados, luzes fazendo manobras impossíveis, mutilações de gado com precisão cirúrgica e ausência de sangue, equipamentos com falhas estranhas. Segundo essa visão, o rancho poderia ser uma base alienígena, um ponto de pouso, um laboratório de pesquisa extraterrestre. Os aliens estariam estudando a fauna, a geologia, talvez até a nossa psicologia. O problema é que o rancho não tem só fenômenos ligados a naves. Tem entidades, poltergeists, criaturas, maldições. Tudo isso teria que ser encaixado na mesma narrativa alienígena. Ou então ficaríamos com uma explicação incompleta. 2. Portais dimensionais e pontos finos na realidade. Essa teoria ganha força justamente por causa da variedade absurda de fenômenos. A ideia é que o rancho Skinwalker seria um ponto fino entre diferentes dimensões ou realidades, um lugar onde o tecido da realidade é mais frágil. Isso explicaria criaturas que aparecem e somem de repente, rastros que terminam no nada, comportamento inteligente dos fenômenos, sobreposição de coisas que parecem de naturezas diferentes, fantasmas, criptoides, OVNIs. Nesse cenário, o rancho não gera nada. Ele seria apenas um portal, uma fronteira. O que passa por ali pode ser entidades conscientes, tecnologias, formas de energia que nem entendemos, e talvez o que chamamos de Skinwalker seja só a nossa tentativa de dar nome a algo que vem de uma realidade vizinha. 3. Experimentos militares ou governamentais secretos. Outra teoria muito discutida, principalmente por causa da proximidade com áreas militares, do histórico dos Estados Unidos com projetos secretos e da ligação indireta entre o rancho e programas como o ATIP. Segundo essa hipótese, o rancho poderia ser um local de teste de aeronaves avançadas, campo para experimentos com armas de energia, base de experimentos psicológicos com ondas, sons ou radiação. As mutilações de gado, por exemplo, poderiam ser parte de programas biológicos. As luzes no céu, protótipos de aeronaves. E certos efeitos físicos, resultado de exposição a tecnologias ainda não divulgadas. O ponto fraco dessa teoria é a longevidade dos relatos e a presença de elementos muito sobrenaturais, como vozes, entidades e fenômenos ligados a lendas indígenas. Teríamos que assumir que o governo também está encenando ou reproduzindo deliberadamente elementos espirituais, o que complica ainda mais a situação. 4. Fenômenos geofísicos naturais. Essa é a explicação mais pé no chão. Aqui, a tese é que o solo local tem peculiaridades minerais, há anomalias magnéticas, gases podem estar presentes em bolsos. Isso poderia afetar a mente humana, causar alucinações, mal-estar, distorções de percepção. Algumas mutilações de gado poderiam ter causas naturais mal interpretadas. Luzes poderiam ser fenômenos atmosféricos raros. É uma teoria que explica parte do quebra-cabeça, mas não dá conta da sensação de inteligência e interação, nem dos relatos extremamente específicos e persistentes ao longo de décadas por observadores diferentes. 5. Fraude ou hoax elaborado. A opção mais cética de todas. Segundo ela, tudo não passa de invenção da família, manipulação de dados, exagero da mídia, construção de um mito para ganhar dinheiro com livros, TV e turismo. Mas essa hipótese enfrenta um grande problema de logística. Manter uma fraude complexa por décadas, com múltiplos donos, investigadores independentes, dados parcialmente vazados, testemunhos de gente sem interesse financeiro, sem que ninguém de dentro revele tudo com provas concretas, seria algo raríssimo. E isso não invalida a possibilidade de exageros, distorções ou episódios mal interpretados, mas torna difícil acreditar que tudo seja simplesmente mentira. 6.
maldição indígena mais inteligência não humana. Por fim, voltamos à origem, a maldição Navajo, o ódio ancestral entre tribos, a energia espiritual negativa invocada há séculos. Essa teoria diz que a atividade no rancho é a manifestação direta de forças espirituais, de entidades como skinwalkers, de algo conscientemente maligno ligado àquela terra. E é aqui que entra a ideia da inteligência que tantos investigadores mencionam. Uma força que se adapta à investigação, evita ser registrada, parece brincar com os humanos, muda a forma como se manifesta conforme o observador. Não é só fenômeno físico, é intenção. Nessa visão, o rancho é um palco, onde uma inteligência desconhecida, seja ela espiritual, interdimensional ou algo que não temos conceito, interage com quem ousa ir até lá. E talvez a pergunta correta não seja o que é, mas sim por que isso está acontecendo ali. Depois de tudo isso, por que o rancho Skinwalker continua nos prendendo tanto? Porque ele representa algo que a nossa mente detesta. Um mistério persistente, bem documentado, sem resposta clara. Ali se concentram depoimentos de fazendeiros comuns, relatos de cientistas, dados coletados por anos, programas de TV, lendas indígenas, e ainda assim não temos uma conclusão. É como se o rancho existisse para esfregar na nossa cara que a realidade pode ser mais estranha do que a ficção e que a ciência, por mais poderosa que seja, ainda encontra fronteiras. O rancho também junta em um só lugar ufologia, criptozoologia, fenômenos fantasmagóricos, efeitos físicos mensuráveis, espiritualidade indígena. É a interseção de praticamente todas as áreas do paranormal. E por trás disso tudo, a ideia inquietante de uma inteligência invisível que observa, testa, responde. Talvez o rancho nunca nos deu uma resposta definitiva. Talvez ele exista justamente para nos lembrar que o universo não cabe confortável dentro das nossas certezas. Chegamos ao fim da nossa passagem pelo rancho Skinwalker. Pelo menos, por enquanto. Viajamos desde as lendas dos Ye-Naudoloshi, os Skinwalkers temidos pelos Navajo, passamos pela suposta maldição que recaiu sobre a Terra, pelos anos de terror absoluto vividos pela família Sherman, pela fase científica e frustrante de Robert Bigelow e da NIDS, e chegamos à era moderna de Brandon Fugal, com um rancho exposto para o mundo inteiro pelos holofotes da televisão. Vimos teorias que vão de alienígenas a portais dimensionais, de experimentos secretos a fenômenos geofísicos, passando pela hipótese de uma maldição espiritual antiga e de uma inteligência maliciosa por trás de tudo isso. No fim, uma verdade incômoda permanece. O rancho Skinwalker continua sendo um dos lugares mais estranhos, ameaçadores e inexplicáveis do planeta. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Agora eu quero saber de você. Qual teoria faz mais sentido na sua cabeça? Você acha que ali é um portal, um laboratório, uma maldição ou algo que nem sabemos nomear? Se essa viagem pelo lado mais sombrio e misterioso da realidade te prendeu até aqui, isso é um sinal de que você faz parte do pequeno grupo de pessoas que não tem medo de olhar para o desconhecido. Então, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas investigações, e se você gosta de histórias que desafiam tudo aquilo que a gente considera normal, já emenda no próximo vídeo. 8 mistérios arqueológicos que a ciência não consegue explicar, ou os 5 maiores mistérios da natureza explicados. O rancho Skinwalker nos lembra de uma coisa simples e assustadora. A verdade até pode estar lá fora, mas às vezes ela também está debaixo dos nossos pés, silenciosa, esperando o momento certo para se revelar. Até a próxima. E cuidado!
alguns lugares não gostam de ser observados.